Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo faz um ótimo primeiro tempo, sofre muito no segundo, mas vence o Mirassol numa difícil partida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo já pode ser considerado o campeão simbólico do primeiro turno? Não, vamos falar sobre isso nesse vídeo, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, no vídeo da manhã deste domingo, já desejando um feliz Dia dos Pais a todo mundo que é pai aí. Vamos falar sobre um pouco da rodada de sábado do Campeonato Brasileiro, com um foco na vitória do Flamengo sobre o Mirassol. Jogo difícil, uma atuação muito boa do Mirassol por 2-1 dentro do Maracanã. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso de graça, tudo isso ajuda demais aqui o canal do VSR, e você vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link que está nesse primeiro comentário, e aí sim, totalmente de graça, sem pagar para baixar, sem pagar para usar, você baixa o app do Flash Score, é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, tabela de campeonato, tudo isso de graça no seu celular. Vem no primeiro comentário, clica no link, faz o download, começa a usar, você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, depois de uma rodada de sábado com 5 jogos, muito movimentada e jogos bons também. E aí, essa rodada teve os seguintes jogos: Flamengo 2, Mirassol 1, que a gente vai falar mais detalhadamente aqui nesse vídeo. O Internacional foi a Bragança Paulista e ganhou do Red Bull Bragantino por 3-1, 7ª derrota seguida do Red Bull Bragantino, que de fato deu uma esfarelada aí nesse momento. Já foi eliminado da Copa do Brasil, se distanciou da ponta do Campeonato Brasileiro, situação bem complicada para o Red Bull Bragantino. No Morumbis, o São Paulo teve uma boa atuação, se recuperando da decepção que foi aquela eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Nesse jogo tem uma chamada de VAR que foi um troço inacreditável. Tem uma finalização do jogador do Vitória na entrada da área e o Ferrarese estava caído dentro da área. E aí, ele caído no chão, ele estava meio que deitado no chão depois de uma jogada, e a bola ia explodir no rosto dele, ou ia pegar no rosto dele, e aí ele botou a mão para se defender. O Bruno Arleu no campo não deu pênalti, e o VAR chamou o Bruno Arleu para dar esse pênalti, que seria uma barbaridade, que seria um troço inacreditável. Ainda bem que o Bruno Arleu manteve a convicção dele, não deu pênalti, porque seria algo complicado, e aí o São Paulo fez 2-0. O Fortaleza recebeu o Botafogo e tomou um 5-0 do Botafogo de perder o caminho de casa. O Botafogo jogou muito bem no reencontro com o Renato Paiva, num jogo que teve uma expulsão do Gustavo Mancha com 3 minutos de jogo, e de novo o VAR aparecendo de uma maneira inacreditável, né? O VAR chamando, o Daronco expulsa o Gustavo Mancha no campo, depois de uma entrada fortíssima, com travas no tornozelo do jogador do Botafogo, e o Daronco expulsa no campo e o VAR chama para tirar, com uma conversa de que a bola, que ele resvalou na bola. Não, ele vai direto na perna do jogador do Botafogo. Depois que já tem o contato embaixo, a perna dele passa, encosta na bola que estava no meio do caminho, e aí a perna sobe. Ou seja, o movimento termina na canela do jogador do Botafogo, cartão vermelho. Por um acaso também, o Daronco manteve a convicção, porque ele poderia ser levado ao erro pelo árbitro de vídeo, mas ele manteve a expulsão, e o Botafogo, jogando muito bem, ganhou por 5-0 do Fortaleza. E para fechar a rodada de sábado, né, o dia de sábado, um jogaço entre Bahia e Fluminense na Arena Casa de Aposta Fonte Nova. 3-3, Bahia 3, Fluminense 3. O Fluminense saiu na frente com o gol do Cano, Bahia virou com 2 gols muito próximos ali. O segundo gol do Everton Ribeiro, um belo gol. Aí o Fluminense no segundo tempo virou de novo para 3-2, já o gol do Nonato saindo na reta final do jogo, e já também na reta final do jogo. O gol do Nonato saiu na reta final não, né? No meio do segundo tempo, fez 3-2.
E aí, aos 89, aos 44 do segundo tempo, Luciano Juba fez 3-3 e aos 51, o Freitas evitou que seria o 4-3 do Bahia, ou que poderia ser o 4-3 do Bahia, né? Porque o Jean Lucas veio desde o meio rompendo a zaga do Fluminense, e aí na meia-lua, quando ele já ia entrar na área, o Freitas puxou a camisa dele, né? Trocou um gol, ou a possibilidade muito clara de um gol, por um cartão vermelho. Foi expulso, claro, porque o Jean Lucas estava na condição de chance clara de gol, né? Estava ali na iminência de dominar a bola sem ninguém perto. E aí o Freitas trocou o cartão vermelho porque seria o gol. Acabou dando certo. E um jogaço. Jogo muito bom. E aí o Campeonato Brasileiro termina a 19ª rodada, quer dizer, pelo menos a metade da 19ª rodada, com essa classificação aqui. E aí tem aqueles asteriscos todos, né? Que a gente já falou, fiz vídeo inclusive nisso aqui. Tem muita diferença de jogos, né? Primeiro que poucos times vão terminar a 19ª rodada com 19 jogos. Nesse momento, com 19 jogos, estão São Paulo, Red Bull Bragantino e Vitória, só, né? Hoje, o Cruzeiro vai fazer o 19º jogo. Quem mais? Amanhã o Corinthians faz o 19º jogo, ainda dentro da 19ª rodada, e só. É isso. Apenas 5 times, vão terminar a 19ª rodada com 19 jogos. São Paulo, Red Bull Bragantino e Vitória, que já estão, além do Cruzeiro, que joga hoje, recebe o Santos, e do Corinthians, que joga amanhã, visita o Juventude. E o Flamengo lidera o campeonato com 40 pontos, vai terminar a 19ª rodada na primeira posição, a menos que o Cruzeiro ganhe do Santos por 6 gols de diferença, para tirar o saldo, né? O Palmeiras recebe o Ceará, pode ir a 36, e aí continuará com um jogo a menos em relação ao Flamengo, e 2 em relação ao Cruzeiro. E aí na quarta posição, Bahia com 30, Botafogo com essa vitória pulou para 29, é o quinto, e Bahia e Botafogo têm o mesmo número de jogos, 17, e aí com a vitória o São Paulo passou o próprio Red Bull Bragantino, e o São Paulo nesse momento tem os mesmos 28 pontos do Mirassol, embora o Mirassol tenha 2 jogos a menos em relação ao São Paulo. Esses são os 7 primeiros do campeonato. Aí falar, então quer dizer que o Cruzeiro, só se o Cruzeiro ganhar de 6 para passar o Flamengo, então o Flamengo já é campeão do primeiro turno. Não, o Flamengo não é o campeão do primeiro turno ainda, é o campeão simbólico, né? Não tem taça, não tem nada. O Flamengo não terminou ainda o primeiro turno na primeira colocação, porque como o Flamengo ainda tem um jogo por fazer, o Palmeiras pode ultrapassar o Flamengo. O Palmeiras ainda joga 3 vezes no primeiro turno, pode ir a 42. O Flamengo tem 40, se ele empatar ou perder o jogo atrasado que ele tem, ele iria a 41 ou para nos próprios 40 pontos. Então, ainda não é o campeão ou o líder do primeiro turno. Pode ser hoje, se o Palmeiras perder para o Ceará dentro do Allianz Parque. Se o Palmeiras perder para o Ceará, aí o Palmeiras chegaria a, no máximo, 39, e aí o Flamengo já seria líder do primeiro turno. Sobre a vitória do Flamengo, assim, sabe aqueles memes, tipo do Chico Buarque? Que ele tá na capa do disco rindo, na outra ele tá, na parte de trás ele tá com aquela cara enigmática, aquela cara de quem comeu e não gostou, ou aquele meme do Faustão, que ele tá rindo de um lado, aí depois tem ele sério com a cara de quem tá tendo algum problema. Eu acho que ficou um pouco esse meme a partida do Flamengo contra o Mirassol. Antes, é importante dizer, o Mirassol, ele fez uma excelente partida no Maracanã. O Mirassol, que vinha de 9 jogos sem perder, é isso? 9, 2, 4, 6, 8, 9. O Mirassol vinha de 9 jogos sem perder,
sendo desses 9, 6 vitórias e 3 empates. Entre essas vitórias, o Mirassol ganhou do Corinthians, o Mirassol ganhou do São Paulo, o Mirassol ganhou do Santos, o Mirassol ganhou do Ceará fora de casa e o Mirassol ganhou do Vasco. Então, assim, era um Mirassol que vinha num momento excelente. E o Mirassol fez uma partida, o Felipe Luiz falou sobre isso na entrevista coletiva, uma partida muito corajosa e uma partida muito boa no Maracanã. O Mirassol poderia ter vencido, poderia ter empatado o jogo e talvez até vencido o jogo. Porque ele teve um segundo tempo, uma postura muito agressiva, uma postura de quem não teve medo do Flamengo, uma postura de quem permitiu riscos. Sim, o Flamengo poderia também ter feito uma goleada no segundo tempo, porque o Flamengo teve muita chance no segundo tempo. Mas o Mirassol teve chance real de empatar o jogo e talvez até de virar. E aí mostra como esse trabalho é muito bem feito. Esse trabalho do Mirassol, de formiguinha, esse trabalho de um time sem grandes estrelas, esse trabalho de um time muito competitivo, feito pelo Rafael Guanassi, e tá de parabéns. Acho que a grande novidade desse primeiro turno, desse campeonato, é o Mirassol. Assim, um time que vem jogando muito bem, um time que não tem medo de ninguém, e ontem no Maracanã atacou o Flamengo no segundo tempo, como poucas vezes eu vi nesse campeonato ou na era Felipe Luiz alguém atacar. Felipe Luiz disse que na visão dele, a atuação do Mirassol foi a melhor atuação de um time contra o Flamengo no Maracanã neste ano. E é possível mesmo. Tem o primeiro tempo do Inter contra o Flamengo lá na primeira rodada, foi muito bom. Mas no segundo o Flamengo foi bem superior, poderia até ter virado o jogo. Aliás, teve chance para virar o jogo, acabou ficando no 1-1. Então, muito bom, a gente tem que elogiar demais o Mirassol. Tanto é que se você pega as estatísticas aqui do Flash Score, peguei essas estatísticas lá no Flash Score, tá? De graça, primeiro comentário fixado. Você vê ali aquela métrica de gols esperados, que você avalia as chances criadas, o jeito que as chances foram criadas, o tipo de finalização. O Mirassol teve até mais gols esperados do que o Flamengo, né? O Flamengo teve 1,46, o Mirassol teve 2,29. Então, por essa métrica, que não é certeza, é uma métrica tentando trazer a estatística para a análise do futebol, o Mirassol produziu para fazer 2 gols e acabou não fazendo. As outras estatísticas: o Mirassol teve mais posse de bola que o Flamengo no Maracanã, isso é muito raro. O Flamengo teve 10 finalizações a mais. O Flamengo finalizou demais. O Flamengo finalizou 13 vezes no primeiro tempo. 24 finalizações do Flamengo, 14 do Mirassol. No gol, 8 do Flamengo contra 5 do Mirassol. O Walter fez uma partidaça também. Chances claras, 2 para cada lado. Escanteio 11-10, ou seja, um equilíbrio nos escanteios. E porcentagem de passe 88 para o Flamengo, 85 para o Mirassol. Se você pega as notas, né, as avaliações, as métricas avaliativas do Flash Score, o Walter, ele foi o melhor jogador do Mirassol, 7,5. O melhor do jogo foi o Plata, grande jogo do Plata, né? Jogou muito bem e fez o gol da vitória. E embora a avaliação estatística foi do Plata, 8,1, embora na minha avaliação, olhando o jogo, não levando para estatísticas, o melhor jogador disparado para mim foi o Samuel Lino, grande jogo do Samuel Lino. Mas por que eu falei do meme ali do Faustão ou do Chico Buarque? Porque o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, o melhor primeiro tempo do Flamengo pós-Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo. A capacidade de pressionar, de perder a bola no campo de ataque e recuperar muito rapidamente, a linha de defesa muito alta, incomodando demais. O Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. Acabou fazendo 1-0 num belo cruzamento do Samuel Lino. Samuel Lino foi um tormento para o lado direito do Mirassol. Inclusive, o lance do gol
em que o Alexandro aciona o Samuel Lino, essa dupla Samuel Lino e Alexandro pelo lado esquerdo, funcionou muito bem. E acho que tem tudo para funcionar muito bem na temporada. Alexandro, a gente já viu que precisa ter seus minutos dosados, então, e o Flamengo tem um Vinha para substituir, dependendo de alguns contextos de jogo, tem o Ayrton Lucas, então dá para administrar os minutos do Alexandro, mas acho que essa dupla Alexandro-Samuel Lino vai funcionar muito bem. O lance do gol é o Samuel Lino, é o Alexandro acionando o Samuel Lino na esquerda, e aí o Samuel Lino, que já estava jogando pra caramba, tem a marcação de 2 jogadores do Mirassol, e os 2 marcam o pé direito do Samuel Lino, porque a bola vem do Alexandro, o Samuel Lino finge que vai procurar a linha de fundo, ou faz o movimento que vai procurar a linha de fundo. Os 2 jogadores do Mirassol não caem na dele e ficam marcando o pé direito. Por quê? Porque nas 2 jogadas anteriores, quando o Samuel Lino foi acionado pela esquerda, seja driblando, seja evoluindo com a bola, ele corta para dentro, ele corta para trás para cruzar com o pé direito. E os jogadores do Mirassol já ficaram marcando o pé direito. E o que fez o Samuel Lino? Vocês estão marcando o pé direito? Foi pro fundo, procurou o fundo e cruzou de pé esquerdo. E o cruzamento saiu perfeito na cabeça do Léo Pereira, que estava na área, porque antes ele tinha subido, ele tinha ido pro ataque por causa de um escanteio. Então o Flamengo fez 1-0 aos 19 minutos. E esse gol relativamente cedo, né, esse gol antes da metade do primeiro tempo, deu ainda mais confiança pro Flamengo, deu ainda mais preocupação pro Mirassol, e o Flamengo passou a ocupar o campo de ataque, jogando muito bem. E aí o Arrascaeta teve finalização, o Pedro teve finalização, o Samuel Lino teve finalização, muita finalização bloqueada, muita finalização que foi tirada ali, porque o Flamengo estava cruzando muita bola na área procurando o Pedro. Então foi o primeiro tempo muito bom do Flamengo. Se foi uma questão, inclusive no jogo contra o Atlético Mineiro, acho que no primeiro jogo da Copa do Brasil, no jogo contra o Ceará, o Felipe Luiz deu uma resposta ali meio na bronca, dizendo que não acha que o Flamengo estava tendo problemas ofensivos. Eu acho que o Flamengo estava sendo muito facilmente neutralizado, né? O Ceará fez isso no segundo tempo, o Atlético fez isso em alguma parte dos 3 jogos, travar o Flamengo. E o primeiro tempo do Flamengo foi de muito volume de jogo, muita geração de jogada, o Plata jogando muito bem, o Arrascaeta começou devagar, depois cresceu muito, com muita liberdade, o Samuel Lino jogando muito bem, o melhor em campo, para mim, disparado, o Pedro se movimentando bem, só que o Flamengo não aumentou, o Flamengo fez 1-0 e não aumentou, a exemplo do que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro no jogo da Arena MRV, o Flamengo produziu para fazer 2-0 no primeiro tempo, não fez, acabou o jogo indo para os pênaltis. Então, o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom. Para mim, o melhor primeiro tempo desde a volta do Mundial. O Flamengo tinha jogado muito bem no primeiro tempo contra o São Paulo, mas não tinha feito gol, né? Foi fazer o segundo gol, foi fazer o primeiro e o segundo gol no segundo tempo. E aí, a sensação era: Flamengo fez esse primeiro tempo, vai voltar com tudo no segundo. E não foi o que aconteceu. Segundo tempo, o Flamengo perdeu a capacidade de controlar o jogo. Então, quando você vê o Flamengo terminar na estatística com menos posse de bola do que o Mirassol, deixa eu olhar aqui especificamente. Essa inversão da posse de bola se dá no segundo tempo. Primeiro tempo, a posse do Flamengo é 52-48 para o Flamengo. No segundo tempo, a posse do Mirassol é 53-47. Então, isso se deu no segundo tempo. O Flamengo perdeu a capacidade de controlar o jogo. O Flamengo perdeu a capacidade de pressionar alto. E ao perder a capacidade de pressionar alto, o Flamengo marcando no seu campo, ainda mais sem a presença do Pulgar, que não volta tão cedo, né? Sem a presença do De La Cruz. Esse não sei quando vai voltar. E sem o Jorginho, que estava suspenso, o Flamengo acabou sendo permitindo muito facilmente a entrada do Mirassol no campo do Flamengo. E aí o jogo virou um perigo para os dois, e ainda com o adicional do Rossi muito inseguro nas saídas de bola. O Rossi, que é um dos melhores jogadores do Flamengo no ano. Se você pegar todo o ano, o Rossi é um dos 3 melhores jogadores do Flamengo. Acho que não tem como fugir disso.
junto com Léo Ortiz, junto com Arrascaeta e Rossi. Talvez isso aí. Os melhores jogadores ali do Flamengo no ano. Mas o Rossi tem dado sustos de novo na saída de gol. O Rossi deu susto em saídas de bola contra o Atlético Mineiro nos 2 jogos da Copa do Brasil. O Rossi falhou feio no gol do Pedro Raul contra o Ceará domingo passado. E o Rossi ontem, em 4 saídas de gol, 1 no primeiro e 3 no segundo, o Rossi saiu de maneira completamente arriscada, completamente errada, e o Mirassol não empatou por detalhe. Então, assim, o segundo tempo, quando o Flamengo perdeu o controle, ele viu o Mirassol ser muito corajoso. As mexidas do Mirassol foram todas mexidas para colocar agressividade, para colocar força ofensiva. No fim, quem fez 2-0 foi o Flamengo, num passe maravilhoso do Arrascaeta. E aí no segundo tempo, quando o Felipe Luiz tira o Pedro e bota o Luiz Araújo aos 13 do segundo tempo, o Luiz Araújo abre na direita, não entrou bem, não jogou bem, mas entrou aberto na direita. O Samuel Lino continuou aberto na esquerda. E aí o que aconteceu? O Plata saiu da direita para ser centroavante e o Arrascaeta ficou como dupla de ataque dele. Só que o Arrascaeta ficou mais para o lado esquerdo. E aí quando juntou Samuel Lino e Arrascaeta, o Flamengo gerou muito jogo, muito jogo. Porque quando eu digo que o Mirassol teve chance de empatar no segundo tempo, o Flamengo teve chance de fazer muito mais gol também. Porque o Rossi fez várias defesas. O Walter fez várias defesas. Então, assim, essa junção de Arrascaeta com Lino pelo lado esquerdo, Arrascaeta sendo um segundo atacante, né, uma dupla de ataque pelo lado esquerdo, funcionou muito bem. E antes o Flamengo já tinha tido finalização do Arrascaeta, finalização do Samuel Lino, finalização travada do Alan, que saiu para escanteio. Então o Flamengo poderia ter feito o 2-0 antes. Quando fez o 2-0 numa bola maravilhosa do Arrascaeta, recebeu nessa junção de Arrascaeta e Samuel Lino, a atenção ficou no Samuel Lino, o Arrascaeta recebeu na área, e aí ele tira um passe que quem estava vendo o jogo não entendeu o que era o passe. Ele estava na esquerda da área, ele tira um passe de trivela, de 3 dedos, que vai parar lá no segundo pau. O passe é tão bom, que o Plata, de canela, fez o gol. O Plata não conseguiu dar em bola chapando. Ele deu a bola, bateu de canela e a bola entrou, fez 2-0. A sensação era de total domínio, o jogo tinha acabado. E aí só que o Mirassol diminuiu com o Gabriel, a famosa lei do ex, aquele Gabriel que jogou no Flamengo, né? Que jogou no Flamengo ali no meio da década passada. Ele, depois de uma tirada ruim do Léo Ortiz, afinal, aliás, o Léo Ortiz ontem não esteve bem. Léo Ortiz foi tirar, pegou na orelha da bola, a bola sobrou pro Gabriel. Everton Araújo e Alan estavam fora de posição. O Gabriel entrou na área e deu um tapa no canto. E aí esse gol reacendeu o jogo e o Mirassol teve várias bolas cruzadas, várias bolas alçadas para empatar o jogo e acabou não empatando e o Flamengo venceu. Acho que a vitória do Flamengo é justa, mas foi uma vitória com sofrimento depois de um primeiro tempo muito bom. Chama muita atenção essa fragilidade do Flamengo na dupla de volante. Acho que o Flamengo precisa contratar um volante. O Flamengo se mexeu muito bem na janela, né? E ainda tem o Carrascal para estrear. O Carrascal estava no banco de reservas ontem. Mas o Flamengo, acho que para mim, precisa de volante. De um volante com uma capacidade de pegada maior. Não é um volante brucutu de frente de área, é um volante com a capacidade de uma pegada maior. O Everton Araújo, torcida do Flamengo, não tem gostado da maior parte. Eu acho que ele tem feito boas partidas. Ontem, acho que ele errou um pouquinho mais do que deveria. Mas acho que hoje, já que não tem Pulgar, não tem De La Cruz, hoje, do lado do Jorginho, eu acho que o Everton Araújo fornece mais coisas que o Alan. O Alan, para mim, não vem jogando bem. O Alan não tem um bom posicionamento. E o Alan ainda tenta arriscar alguns passes e perde muitas bolas. Então, acho que o Flamengo precisa de um volante que preencha a frente da área, um volante que chegue para ocupar o espaço. Não é um volante brucutu.
Ainda tem o Rossi, ainda fez uma defesa depois do Mirassol ter feito 2-1 num contra-ataque. Ele fez uma defesa na finalização do Carlos Eduardo, incrível, incrível. O Rossi tá mal na saída de gol, mas debaixo das traves ele tá agarrando demais. Ele faz essa defesa do Carlos Eduardo, no primeiro tempo ele faz uma defesa no chute do Chico da Costa de fora da área, que a bola ia achar a parede da rede, ele desvia de pontinha de dedo. Então assim, o Mirassol de fato incomodou demais o Flamengo. Mas voltando, acho que o Flamengo tem problemas nos volantes e não vejo ninguém no Flamengo falar de contratar volante. Eu acho que o Flamengo precisaria contratar um volante, aproveitando que a janela ainda está aberta, mas enfim. Porque o Pulgar deve voltar lá para outubro, meio de outubro, e o De La Cruz hoje, a verdade você não tem como confiar no De La Cruz. Não tem como. Porque se fosse Jorginho e De La Cruz, eu acho que tava ok. Seriam dois volantes de menos pegada, mas são dois jogadores com uma capacidade boa de segurar a bola, uma capacidade boa de ocupar o espaço. O Everton Araújo, eu acho que ele tá indo bem, relativamente bem, mas é um jogador cru ainda, é um jogador jovem. E o Alan, eu acho que ele não tá funcionando. Ele melhorou em relação ao ano passado? Sim, mas é que ano passado o Alan não tinha condição de jogo. Então, mas esse é um ponto. No fim, o Flamengo conseguiu uma vitória contra um time que não perdia há 9 partidas, então é considerável. Felipe Luiz elogiou demais o Mirassol e acho que isso tem que estar na conta. E agora o Flamengo vira a chave para a Libertadores. Eu falei sobre isso no Instagram, falei sobre isso lá na TNT. A eliminação da Copa do Brasil, embora eu tenha concordado com tudo que o Felipe Luiz fez, nos jogadores que foram preservados ou poupados e tudo, eu concordei, faria da mesma coisa, da mesma forma, faria até mais. Eu tentaria poupar até um dos dois zagueiros, acho que o Léo Ortiz está muito desgastado, mas então eu concordo. Mas é lógico que uma eliminação nas oitavas da Copa do Brasil traz um pouco de pressão. Ontem, a torcida do Flamengo cantou, que eu acho até um exagero, mas cantou dizendo que o brasileiro virou obrigação. É uma coisa que o Flamengo se coloca. Eu acho que é um pouco impreciso, porque o brasileiro já era uma espécie de obrigação, né? Mas acho que a torcida mandou, ou a torcida que estava no Maracanã mandou esse recado. Acho que traz um pouco de pressão, mas nada grande. Por quê? Porque o Flamengo já se sentia pressionado a brigar pelo título brasileiro e ser campeão brasileiro. Agora vira a chave para a Libertadores. O Flamengo tem na quarta-feira no Maracanã um difícil jogo contra o Internacional. E depois desse jogo no Maracanã, jogo de ida das oitavas da Libertadores, joga 2 vezes contra o Inter no Beira-Rio. Joga no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e joga daqui a 2 quartas-feiras no Beira-Rio de novo pela volta das oitavas da Libertadores. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score. Viu quanta coisa eu trago do Flash Score aqui pro vídeo? Ele está à sua disposição de graça, você não paga nada, só vir no primeiro comentário fixado, fazer o download. Um abraço, bom domingo, bom Dia dos Pais para todo mundo. Tchau!